Meus amigos, a Bolívia está a um passo de uma convulsão social que pode evoluir para uma guerra civil. Ontem, o secretário, ou melhor, o chefe do Comitê Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, esse senhor que vocês estão vendo, ele fez uma carta de renúncia do presidente Evo Morales e seguiu de Santa Cruz de la Sierra para La Paz para que Evo Morales assinasse a tal carta de renúncia. Acontece que não conseguiu sequer sair do aeroporto. Assim que seu avião aterrissou em La Paz, funcionários do aeroporto acionaram a tropa de choque da militância de Evo Morales. Essa cercou o aeroporto e impediu que o secretário, o chefe do comitê cívico, Luiz Fernando Camacho, saísse do aeroporto. Ele foi escoltado pela polícia, pelas Forças Armadas da Colômbia, da Bolívia, perdão, entrou em outro avião e voltou, teve que voltar para Santa Cruz de la Sierra. Passou a noite toda no aeroporto e não lhe foi permitido sair, deixar o aeroporto. Pois é, esta é a situação que se encontra a Bolívia de Evo Morales, do cocaleiro Evo Morales. Agora, vejam que interessante, como que tudo começou. No dia 21 de fevereiro de 2016, foi feito um referêndum popular, a pedido de Evo Morales, para mudar um artigo da Constituição boliviana sobre reeleição. Evo Morales queria mudar esse artigo, permitindo uma reeleição consecutiva, ou seja, indefinida, para sempre. Sujeito na presidência, depois do quarto, quinto mandato, se quisesse concorrer ao sexto, sétimo, oitavo, seria permitido. O referendo popular foi esmagadoramente contrário. O não venceu de forma acachapante. O que fez Evo Morales? O que todo comunista faz. Espera passar um pouquinho para depois ir contra a vontade, o referêndum popular. O mesmo que aconteceu no Brasil em relação ao porte de armas. O povo brasileiro é, na esmagadora maioria, favorável a ter armas, mas vota, é consultado, vai para um referendo popular, diz que não aceita o desarmamento, mas isso não fica valendo enquanto não se fizer a vontade dos governantes da ocasião. Evo Morales deixou passar um tempo e fez uma interpretação do artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana para os Direitos Humanos, que coloca o cidadão acima da sua nacionalidade, ou melhor, o ser humano acima da nacionalidade. Ele fez uma interpretação do artigo 23 que dizia que todo ser humano tem direitos a concorrer a eleições. Acontece que o artigo 23 foi mal interpretado, ou seja, foi uma maracutaia, na verdade, feita por Evo Morales, colocou o Pacto de São José acima da Constituição e se autodeclarou candidato consecutivo. Isso causou já ali, no dia 21 de fevereiro, depois do dia 21 de fevereiro, um grande mal-estar, vamos dizer assim, para usar de eufemismo, mas o que aconteceu ali foi uma ruptura. O povo começou finalmente a se tocar que estava diante de um ditador que subiu ao poder para não mais deixá-lo. É isso. Os comunistas, uma vez no poder, jamais aceitarão a regra do jogo, da alternância do poder. Vem para ficar e acabou. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. O que aconteceu no Brasil foi um milagre.
O primeiro milagre foi Bolsonaro ter sobrevivido à facada. E o segundo milagre foi ter vencido as eleições contra toda a máquina, todo o aparelhamento da máquina que vinha lá desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso. Foi um milagre, sim, de fato, porque uma vez a esquerda no poder, para sempre no poder. O projeto da esquerda é esse, sempre. Chegar ao poder e permanecer lá para sempre. Não existe como voltar às velhas regras do jogo, a alternância do poder. Eles não querem, eles não permitem. Até nos Estados Unidos está assim. Os democratas não aceitam a vitória de Donald Trump até hoje. Bem, na Bolívia aconteceu isso. Evo Morales fez essa trapaça porque ele não podia ter se candidatado agora para essas eleições. Fez a trapaça, foi para a eleição, o povo não teve condição de se mobilizar antes para uma desobediência civil, foi às urnas e deu no que deu. A contagem de votos estava sendo transmitida pelo órgão eleitoral plurinacional, que é quem conta os votos. Acontece que o candidato, o adversário de Evo Morales, Messa, estava encostando, estava a 4 pontos de Evo Morales. E, sem mais, sem menos, a transmissão foi cortada. Ficou 24 horas fora do ar. Claro, causou outro grande mal-estar, porque ninguém do governo sabia explicar, muito menos do órgão eleitoral pluripartidário, plurinacional, que contava os votos. Ninguém soube explicar qual o motivo. Gente do governo chegou a dizer que era por causa da queda da internet, o que não colou, porque, pasmem os senhores, a Bolívia tem um satélite só para a sua internet, 24 horas, nunca cai. Gente do órgão eleitoral plurinacional, que seria mais ou menos como o nosso Supremo Tribunal Eleitoral, também se contradisse. Ninguém sabia de explicar exatamente o que tinha acontecido. Pois bem, 24 horas depois, a transmissão voltou, mas já voltou com um resultado praticamente definido. Mais de 80% dos votos contados, que ninguém viu, davam Evo Morales vencedor no primeiro turno. E aí, aí começou a revolta. Vejam o que mais tem contribuído para a desconfiança de todos os partidos e da população foi o fato de que 24 funcionários do órgão eleitoral plurinacional pediram demissão, saíram das suas atividades, e aí considera-se gente graúda, vamos dizer assim, engenheiros, matemáticos que trabalham na esfera técnica dos votos do sistema eleitoral. 24 desses funcionários pediram para sair, porque o órgão eleitoral plurinacional na Bolívia está submetido ao Tribunal Supremo, que por sua vez é submetido ao Executivo, ou seja, a Evo Morales. Esse órgão deveria ser autônomo, mas está sob as ordens, em última instância, de Evo Morales. Daí a grande suspeita de que Evo Morales tenha, desde o começo, influenciado na contagem dos votos do órgão eleitoral plurinacional. Claro, evidente que foi isso. Mas o fato mais contundente dessa história foi o corte da transmissão dos resultados. E agora, muitos desses funcionários afirmam que não só o candidato adversário de Evo Morales estava próximo, como a tendência é que ele passasse Evo Morales e acabasse ganhando no primeiro turno.
essas projeções chegaram aos ouvidos atentos de Evo Morales, que estava ali contando os votos, e aí decidiu-se então, vamos fechar a cortina e mudar o jogo. Pois é, a cada momento que passa a situação fica mais tensa, porque Evo Morales não admite recontagem de votos, a coisa está simplesmente fechada, se autoproclamou presidente outra vez, mas sem o apoio popular. Evo Morales tem o apoio de suas milícias, dos cocaleiros, de boa parte, sim, dos produtores de coca da Bolívia, mas o povo mesmo não o quer mais. E aí, o que acontece? Bem, o que acontece é uma convulsão social, já são 14 dias de greve em várias cidades, principalmente La Paz, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. Só que o povo não está armado, porque vejam, a primeira coisa que um ditador comunista faz ao chegar no poder é desarmar o povo, justamente porque sabe que o seu projeto é permanecer no poder, custe o que custar, doa a quem doer. Então o povo está se armando de pedras, paus, porque na medida em que o tempo passa e que esse povo não vê possibilidade de justiça, é claro, temos que entender, ele irá para as ruas de qualquer modo. Os bolivianos não querem se tornar como os venezuelanos. Sabem que a sua chance é agora. Uma vez passada essa onda de protestos, uma vez que a fervura baixe, a Bolívia seguirá a passos largos a sua venezuelização. A condição de miserabilidade da Venezuela será evidentemente exportada para a Bolívia e para o resto do continente que se aventurar a respaldar, ou melhor, respaldar os seus ditadores comunistas. Vamos acompanhar o caso da Argentina, porque embora seja um país muito rico, a sua economia tende a despencar também rapidamente. A Argentina, entretanto, é um outro caso. Ela já tem uma experiência muito grande do comunismo, implantado pelos Kirchners, mas parece que tem curta memória. Talvez é preciso que a Argentina reinicie todo o processo de degradação econômica e moral para, quem sabe, lá na frente, se dar conta do erro que cometeu. Já na questão aqui da Bolívia é um pouco diferente. Os bolivianos já têm essa experiência e têm, evidentemente, a realidade venezuelana ali do lado, bem fresca também na sua memória, como nós, inclusive. A questão é saber como a coisa evoluirá daqui para frente. Evo Morales colocou-se na posição de ditador mesmo, não vai deixar o poder assim. E o povo, como disse, desarmado, mas muito unido. Esse povo precisaria de um apoio externo, evidentemente, que nessa hora nunca chega. Muito blá 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 da Organização dos Estados Americanos, mas por outro lado os comunistas reunindo-se cada vez mais, traçando seus planos, afinando seus planos, vide o último encontro em Havana dos comunistas do continente, e aí como ficará o povo não sabemos. Pode ser, sim, esmagado pela força policial de Evo Morales. Mas, ao que tudo indica, o povo boliviano não é um povo de se acomodar facilmente. E aí, bem, esperemos que tudo aconteça do modo menos doloroso possível. Vamos rezar também pelos nossos irmãos bolivianos, que a coisa lá, como de resto no continente, está muito quente. Até depois, amigos.